Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. O nosso expositor da tarde é o nosso amigo, irmão espírita, Gilberto Ribeiro da Silva. Ele é trabalhador da URI, 10ª Região, e da SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade. Ele abordará um tema muito importante para nós: amor, o aproveitamento ético-moral do tempo. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? A nossa mensagem inicial vem da obra Sempre Melhor, por José Carlos de Luca. Uma mensagem curtinha, mas de profunda reflexão. Lição número 3. Não traga o ontem para o hoje. Entreguemos nosso coração ferido para os dias que já se foram. Para dar as boas-vindas ao novo dia, é preciso se despedir do dia velho. Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode ser mais mudado. Hoje Deus lhe deu o presente mais valioso que você já recebeu em sua existência. Ele lhe deu o tesouro do tempo para que você o aproveite e escreva com atitudes positivas a sua história de felicidade. O minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso. Então, vamos dar corda no relógio de nossa vida? Convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai da vida, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos por estarmos aqui na CEPAL, nesse espaço físico que já nos é muito favorável para o nosso crescimento ético-moral. Agradecemos a nossa existência, pedimos as bênçãos a cada um de nós, aos propósitos benéficos a que viemos, aos aflitos, aos doentes, aos encarnados e desencarnados, que recebam a nossa prece de vibração e de amor. E desde já, nossas vibrações positivas e benéficas, para que Gilberto logre o máximo de êxito, amparado pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor. Com muita alegria, com votos de muita paz, vamos receber o expositor Gilberto. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. O tema de hoje, o aproveitamento ético-moral do tempo. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, nós temos uma mensagem intitulada O Tempo. Aliás, é a primeira mensagem do livro, que nos diz o seguinte: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal
patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestres, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Algumas considerações sobre o texto que utilizei como base introdutória sobre o tema de hoje. Imortais. Este é um estado que nós o possuímos. Herança de nosso Pai, nosso amado Deus. Feitos simples e ignorantes em nosso princípio e nos tornando complexo em cada ir e vir, a cada reencarnação. No entanto, não devemos desperdiçar os momentos, as experiências, as oportunidades cedidas por nosso Pai na construção de castelos de areia. A vida, a existência na Terra é tão linda para diluirmos na construção de bens perecíveis, esquecendo do momento e do porquê de nos encontrarmos nessa casa abençoada chamada Terra. Nos prendemos tanto às questões da matéria que esquecemos de viver o presente. O nome já diz, um presente. E diariamente, a cada instante, recebemos o presente do momento. Devemos permanecer no momento, vivenciá-lo com lucidez, com harmonia, com crescimento. Não nos angustiando quanto ao ontem, ao passado de equívocos e erros. Nós não podemos e não possuímos máquina do tempo para retornar e refazer momentos errados, escolhas equivocadas. Nós só podemos fazer e moldar o nosso futuro a cada instante, a cada momento que aproveitamos, pois o nosso destino é ser felizes, é sermos perfeitos em relação ao nosso Pai. Mas o nosso futuro, ele ainda não está moldado, depende do presente, do quanto nós aproveitamos o nosso tempo para crescer, do quanto nós aproveitamos o nosso tempo para sermos úteis. Imortais, sim, mas nem por isso devemos desperdiçar a oportunidade da reencarnação. Já ouvimos muito, amanhã eu faço. E se esse amanhã não chegar? Por que a pressa? E se não for o suficiente o tempo de que dispomos? Devo aproveitar a vida. O que seria esse aproveitar a vida? Aliás, o que consideramos como vida, o é realmente? A vida verdadeira? A nossa vida verdadeira é a vida espiritual.
as existências, as múltiplas existências que transitamos, a palavra já diz, transitamos, são experiências. Experiências que nós, espíritos imortais, recebemos para crescer. O aproveitar a vida não é se exceder nas ações, não é aproveitar tudo que a matéria pode a título de sensações, não. São ferramentas. E como ferramentas devem ser bem utilizadas. Assim como nós utilizamos as nossas ferramentas materiais na construção dos edifícios, na construção de nosso bem-estar por meio da aquisição de bens móveis, nós devemos também buscar utilizar as ferramentas que o Pai nos dá, seja na forma que nos aparentam, para crescer, nos aprimorando, aproveitando, enfim, cada momento, cada período de tempo para dar e aprender, doando sempre o nosso melhor. Somos imortais, eis o ponto. Porém, não precisamos, não devemos e não nos convém desperdiçar o nosso tempo. A única certeza nossa quando chegamos a este mundo por meio do nascimento é o nosso retorno. Porém, não temos ciência exata desse retorno, pelo menos não conscientemente. Por isso as questões nos cabem bem no contexto proposto. Nós não sabemos quando realmente retornaremos à pátria espiritual. Somos espíritos, interagimos no meio material e no meio espiritual constantemente. Mas chegará um momento que, de maneira definitiva, nos despojaremos de nossa roupagem carnal, retornando à esfera espiritual, àquela esfera que comporta as nossas vibrações, que se sintoniza com as nossas necessidades. Por isso, aproveitar o tempo de maneira ética e moral. Compreendamos que somos aquilo que vibramos, ou vibramos aquilo que somos, entrando em sintonia com N entidades diariamente. E quando retornarmos à pátria espiritual, retornaremos na companhia desses irmãos. Então busquemos mudar o nosso íntimo para mudar as nossas vibrações e para emitir o nosso melhor. Não existe ninguém melhor nesta terra. Todos em pé de igualdade quanto ao potencial para crescer. Quando Deus nos fez simples e ignorantes, nos dotou de virtudes. Todas elas adormecidas e necessitadas de nossa evolução moral e intelectual para que aflorem. Um trabalho que deve ser constante, através do esforço, da perseverança de cada um. Coletivamente crescemos, individualmente amadurecemos. Então busquemos aproveitar a cada dia e cada instante nesta terra para ser melhor. Não melhor do que meu irmão, não melhor do que meu semelhante, mas melhor do que já sou. Busquemos ser melhores do que já somos, através de cada experiência que vivenciamos, analisando as emoções que emitimos, os sentimentos, os pensamentos que alimentamos e as ações que executamos diariamente. Crescer exige esforço, crescer exige trabalho, crescer exige tempo. Do livro Depois da Morte, Leon Denis, capítulo 12, O Alvo da Vida, retirei 2 fragmentos. Não devemos procurar satisfações materiais, porém trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. O supremo alvo é a perfeição. O caminho que para lá conduz é o progresso. Estrada longa que se percorre passo a passo. À proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua, mas, em cada passo que dá, o ser recolhe o fruto de seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve as suas faculdades. Somos livres, é verdade. Livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha. Livres para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores. Mas
cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever. Vem a dor sacudir-nos a apatia e forçosamente prosseguiremos a jornada. Simples e ignorantes em nosso princípio. A cada experiência vivenciada, adquirimos conhecimento, amadurecemos. A semente que cultivamos na terra fértil de nossas consciências germina com o tempo, gera frutos. Os frutos são as consequências. As consequências são exatamente as experiências que vivenciamos de dor, de sofrimento e de alegria. Se não queremos sofrer no outro plano da esfera espiritual, que saibamos sofrer com resignação na esfera em que nos encontramos, aproveitando o momento. Aproveitando o momento para a doação do nosso melhor. Erramos sim. Erramos porque ainda somos imperfeitos. Nos equivocamos porque nossa lucidez ainda não é plena. Mas nem por isso devemos estagnar a nossa marcha, nos fazendo de vítimas ante as situações que nos são apresentadas. Perseverar. Perseverar para que não colhamos atribulações no futuro. A vida futura deve ser uma meta constante em nossas existências. Tudo que observamos e colhemos deste mundo material é transitório. Somente as experiências, somente as situações vivenciadas nos remetem ao progresso. É o que levamos. No texto diz que carregamos as faculdades adormecidas, mas é necessário que trabalhemos constantemente para que elas aflorem. A partir do momento que a consciência começa a tomar lucidez de que é autora de sua desdita ou elevação, obriga-se moralmente a executar o que se propôs antes do retorno à Terra. Todos nós fizemos, ou alguém mais elevado o fez para nós, ou avalizou o nosso processo reencarnatório. Os detalhes mais importantes, aquele que necessitamos vivenciar para crescer, o dever. Qual o maior dever que temos nessa vida, nesta existência, senão o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhora? Desfazendo, no contato com nossos irmãos, no aproveitamento de nosso tempo, laços de ódio, de rancor, de mágoa. Construindo com a ação do tempo e dos momentos que transitam, laços de amor, imperecíveis contra a ação do próprio tempo, e que vão se apertando a cada contato, a cada reencontro. Observemos que muitas vezes nos encontramos com irmãos que nos remetem à antipatia e ao desconforto, e muitos outros que nos trazem bem-estar, paz e alegria. Somos imortais. E no decorrer das múltiplas existências que transitamos e continuaremos transitamos, entramos em contato com muitas individualidades também imortais. Estas também com o objetivo de crescer, com o dever primordial de aperfeiçoarem com a ação do tempo. Perseverança, estudo. A maturidade só vem com a ação do tempo, das experiências que vivenciamos. O dever, no item 7 do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelo Espírito Lázaro, Paris, ano de 1863. Retirei 2 fragmentos, quer dizer, um fragmento referente a esse texto, que diz o seguinte: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes,
assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Espíritos reencarnantes, animamos corpos inúmeros, e o maior cobrador nosso, quanto ao tempo desperdiçado, em relação ao dever não cumprido, é a nossa consciência, que muitas vezes distraímos com a puerilidade das situações, alegrias terrenas materiais, porém chega o momento de retornar. E a nossa paz ou tribulação dependerá diretamente do quanto agimos para o cumprimento dos compromissos assumidos. O plantio é livre, e ninguém colhe na plantação alheia. Isso significa que a qualidade das sementes depende de nossas escolhas. Os frutos que colhemos dependem das qualidades das sementes. E a paz que buscamos depende da construção diária dos momentos vivenciados. Animamos tantos corpos que perdemos as contas. Já temos milhões de anos e ainda nos encontramos no orbe terreno, buscando esta paz, buscando amor, buscando equilíbrio, buscando harmonia, buscando perfeição. Devemos aproveitar a cada dia neste mundo. Somos 34 bilhões de seres habitando o planeta. Somente 7 bilhões deles, como nós, habitando corpos materiais iguais aos nossos, com a oportunidade de fazer diferente, com a oportunidade de fazer melhor. Já nos encontramos na Terra, já nos encontramos na esfera material. Por que não aproveitar de maneira positiva o nosso tempo? Devemos repousar, sim, mas do repouso ao excesso há uma grande distância. Devemos trabalhar e buscar, sim, a aquisição do nosso conforto, mas daí ao apego também há uma grande distância. Devemos ocupar o nosso tempo com as questões profissionais, sociais, sim, mas aí a esquecer que somos espíritos e que essa condição de reencarnados é momentânea, também há uma grande distância. Aproveitamento ético-moral não é se tornar santo da noite para o dia, senão já não estaríamos mais na Terra. Milhões de anos já se foram e outros tantos irão. Agora a pressa é de cada um. O quanto aproveitamos os momentos é de cada um. Devemos então não mais observar a vida alheia, mas aprender a observar a nossa própria vida, a nossa própria existência, as nossas próprias ações, os pensamentos que alimentamos e ir burilando, arrancando a erva daninha que nós mesmos plantamos no íntimo de nossas consciências, crescendo chorando ou crescendo sorrindo, não importa, crescendo. Hoje os momentos de angústias e sofrimento, no amanhã nos trarão alegria e paz. Hoje, os momentos de alegria e sorriso, amanhã muitas vezes nos trarão sofrimento e tribulações. Então aproveitemos os instantes, por mais breves que sejam, para crescer. Do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, editora FEB, capítulo 13, que trata das vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Retirei o seguinte fragmento: é à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância, a alma, e de inferioridade, e se eleva, de degrau a degrau, na terra primeiramente, e depois,
através das inumeráveis estâncias do céu estrelado. Uma reencarnação na Terra tem em média de 70 a 100 anos atualmente. Um tempo relativamente curto. Do livro A Gênese, Allan Kardec, capítulo 6, item 2, na página 94, está escrito o seguinte: o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem ser a duração da vida humana? Tão rápida que nem percebemos. Analisemos hoje nossas vidas. O que observamos? Estamos construindo ou estagnando o nosso futuro? O quanto empreendemos o nosso tempo para a questão da alma? Aproveitamento ético e moral para o nosso crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Estudamos sobre a vida espiritual? Nos preparamos para a transição da vida à morte? Lembrando que a morte é apenas aparente? A preparação vai muito além do conhecimento, da teoria, mas na prática. Resolver enquanto estamos a caminho as pendências em que nos envolvemos. Mágoa de algum conhecido, raiva da atitude equivocada de alguém, dívidas materiais. Se formos convidados pela vida a perdoar, que o façamos. Se formos convidados a humilhar-nos, que também o façamos, resignadamente. Devemos a todo momento cultivar o amor nas nossas menores ações. Cuidar menos da vida alheia, julgar menos, se queixar menos, trabalhar mais. Não para enriquecer, mas para se doar ao semelhante. Edificar nossa estadia na terra, sendo instrumentos da divindade no auxílio aos necessitados de carinho, amor, direcionamento. Doando o nosso melhor e nos despojando a cada auxílio, cada trabalho no bem de nosso egoísmo, de nossa vaidade. Esforço, trabalho, perseverança, prece e vigilância. Instrumentos diários para uma vida sem ociosidades e de crescimento espiritual. 34 bilhões de seres. Uma nuvem de testemunhas nos observam constantemente, estimulando-nos ao crescimento ou à estagnação. Sempre dependendo das escolhas, das ações praticadas, dos pensamentos e sentimentos, emoções alimentadas. Que sejamos exemplos positivos, aproveitando o tempo na leitura edificante. Que sejamos exemplos elevados na doação do nosso ouvido em favor daquele que necessita clamar auxílio, se queixar das dores, se queixar da vida. Aprendamos a ouvir. Aprendamos a prática sincera da caridade no falar, levando conselho quando necessário e silenciando quando assim for também necessário. Aproveitamento diário e constante. E a cada dia de nossas vidas, de nossas existências atuais, nos envolvemos em situações onde isto ocorre. Aproveitemos. Não nos deixemos irritar com a ação do outro. Aproveitemos. Não nos deixemos de estender a mão a quem necessita quando assim o for necessário. Aproveitemos. Lembrando que a nossa consciência é que cobra. A partir do momento que despertamos, não há mais dizer que não sabia. E ainda que as leis divinas estão escritas em nossa própria consciência. E à medida que o despertar vem, que a consciência vai se libertando aos poucos da matéria, não há como mais ficar parado. Porque somos cada vez mais responsáveis pelas ações que praticamos.
pelas atitudes e escolhas que tomamos, pelos sentimentos que estimulamos em nossos irmãos. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Sementeiras e Ceifas, a seguinte mensagem: plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio, de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição, pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se deseja, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeadura na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões, encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Mais uma vez, qual a qualidade das sementes que cultivamos? É totalmente livre as escolhas. Por mais que recebamos estímulos, inspirações, as intenções partem de nosso coração. Qual a qualidade das sementes? Lembrando que o fruto doce ou amargo será colhido por nós. Qual a qualidade dessas sementes que estamos plantando em nossa vida diária? Passa tão rápido. Até agora há pouco, eram 6 da manhã e o dia já finda. Passa tão rápido o tempo que nós esquecemos de vivenciar os momentos, porque nos prendemos. Nos prendemos a mágoas, nos prendemos a ódios, nos prendemos à vingança, nos prendemos às recusas, nos prendemos às vaidades, nos prendemos aos egoísmos, nos prendemos ao orgulho. Devemos aprender a nos amar, começando a nos conhecer, buscando a doação de nosso melhor em favor do outro e modificando a casa que habitamos, a casa chamada Terra, crescendo no plantio de sementes de luz. Apesar de imperfeitos ainda, cada um de nós é dotado da centelha do Pai. Espíritos, centelhas de luz, centelhas divinas. Deixemos a luz em nós brilhar, iluminando os passos de nossos irmãos, iluminando os nossos próprios passos, através das escolhas edificantes que fazemos diariamente. Para concluir, eu peguei uma mensagem da redação do Momento Espírita, com base no Esteiro de Amor, de autoria desconhecida, no capítulo 3, versículos de 1 a 8 do livro Eclesiastes, da Bíblia, que diz o seguinte: preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem, falando: fujam todos, a ilha vai ser inundada.
Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigar em um morro bem alto, no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que ia se afogar, correu a pedir ajuda. Para a riqueza, apavorada, ele pediu: riqueza, leve-me com você. Ao que ela respondeu: não posso. Meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você. Passou então a vaidade e ele disse: dona Vaidade, leve-me com você. Sinto muito, mas você vai sujar meu barco. Em seguida, veio a tristeza e o amor suplicou: Senhora Tristeza, posso ir com você? Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então passou um barquinho, onde remava um senhor idoso, e ele disse: sobe, amor, que eu te levo. O amor ficou tão feliz que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, ele perguntou à sabedoria: dona Sabedoria, quem era o senhor que me amparou? Ela respondeu: o tempo. O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui? Porque só o tempo é capaz de ajudar a entender um grande amor. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local certos. É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo que desenha marcas nas faces, espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa, aguarda um tanto mais e espera cada um a sua vez, se dispõe a crescer, servir e ser feliz. E é o tempo, em verdade, que nos demonstra, no decorrer dos anos, que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Neste mundo, tudo tem sua hora, cada coisa tem o seu tempo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e de colher, tempo de derrubar e de construir. Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar, tempo de chorar e de sorrir, tempo de espalhar pedras e de juntá-las, tempo de abraçar e de se afastar. Há tempo de calar e de falar. Há o tempo de guerra e o tempo de paz, mas sempre é tempo de amar. Agradecemos a presença de todos e vamos dar continuidade com as atividades do passe.